Vamos lá. O que eu não concordo que é expor a sua carteira aí para milhares de pessoas também, porque conforme eu falei, os iniciantes não têm esse discernimento ainda. Né? Então, esses aqui são as empresas que atendem os critérios dele. Né? E como ele é um grande influenciador, né, a maioria dos iniciantes acabam seguindo aí sem filtro. Né? Então, assim, gosto de setores que a economia não vive sem eles. Esses são os critérios dele. Às vezes, esses critérios não são os seus, por exemplo, não são os meus. Né? Eu tenho participações na Klabin, Eletrobras, Eletropaulo, Transmissão Paulista, Suzano, Ultrapar, Unipar, Eternit e Banco do Brasil, porque essas empresas não vão quebrar nunca. Lembrando que essa carteira é de 2013. No slide seguinte eu vou mostrar uma carteira mais nova, de uma reportagem nova dele. Se tivesse que investir em um negócio hoje, escolheria algo que o consumidor paga mesmo sem usar. Quando você viaja e fica um mês fora de casa, mesmo assim paga algo na conta de luz. Banco é a mesma coisa, você sempre paga a tarifa. Antes o banco ele remunerava com um jurinho, mesmo que você deixasse dinheiro na conta corrente. Hoje ele lhe cobra para ter uma conta corrente. Ele ainda toma dinheiro dos clientes pagando 6% ao ano e empresta 200% no cartão de crédito. Outros setores que não gostam outros setores que gostam são telecomunicações e saneamento. Então assim, esses são os critérios dele. Você entendeu quais são os critérios dele? Por isso que eu falo que você tem que ter os seus critérios. Né? E assim, mesmo eu mesmo assim, só falo a minha carteira para os meus alunos avançados, não é nem do meu curso básico, meus alunos avançados que estão mais por dentro do meu método e tal, e isso num bônus depois de uma aula de 2 horas lá, quase 2 horas, que eu explico titim por titim lá as vantagens e desvantagens de cada empresa e tal. Então assim, eu não gosto dessa ideia de ficar, como eu sou um influenciador aqui nesse mercado de bolsa, eu tenho pavor de ficar falando a minha carteira aí para todo mundo. Então, eu sempre me preocupo ao máximo de ter o máximo de embasamento antes de falar minha carteira com meus alunos avançados ainda, né? Nem do básico. Então, assim, cada um tem seus critérios, aí estão os dele, muitas vezes não vão ser os seus, né? Ele tem 50 anos de bolsa, investe em Unity, PN, empresas com governança duvidosa. É normal para ele. Ele está ligado nessas empresas, se der algum problema ele vai saber o que fazer. Você não. Se dá algum problema com essas empresas porque você investiu, porque ele falou, né? Obviamente você pode sair num prejuízo brabo aí. E obviamente você não vai fazer com o seu aporte mensal. Você vai pegar todo o seu CDB lá e tacar na bolsa. Obviamente pode dar errado. Né? Provavelmente. E essa carteira de 2017 dele, que eu vou analisar aí com vocês, agora cada uma dessas empresas, com os balanços mais atuais, e vamos ver aqui a minha opinião, né, e depois eu vou mostrar a média da carteira dele do ranking do meu site. Né? Então fica aí, vamos lá. Klabin, lembrando de novo, essas são as minhas análises, os meus critérios. Né? Cada um vai ter os seus critérios. Para quem não tem bom senso, de novo, eu estou analisando até o momento presente. Momento presente que eu estou postando esse vídeo. Não adianta vir daqui a 10 anos. Eduardo, a cotação subiu. Cara, pelo amor de Deus, se ainda não entendeu isso, de novo, fecha o vídeo, tchau, vai embora, porque, porra, não dá, né? Então vamos embora. Klabin, setor complicado, tem Unity, majoritário com 47% de ON, 0 PN, operacional não sai do lugar há 6 anos, lucro e geração de caixas inconsistentes, dívida alta, distribuição de lucros em anos de prejuízo. Então, assim, não é empresa para amador. Né? Tiver a curva de lucros, legal, ela tem mais de 100 anos, né? Mas a curva de lucros parece um eletrocardiograma e não é uma ação para iniciante e amador. Né? Tem que ficar de olho, né? Aí às vezes pensa, Eduardo, mas quais ações são para iniciante? Então, assim, se você que está começando agora, dá uma olhada, está em dúvida em quais ações investir, dá uma olhada no ranking do meu site, tem análise de cada ação no meu site também, tem análise em vídeo de cada ação da bolsa, né? Tenta focar nas melhores avaliadas lá no ranking, não trata o ranking como uma recomendação, e sim como uma fonte de estudo para você que está começando se sentir mais seguro em começar. Você pode ver que nas melhores empresas do ranking, a curva de lucros é bem diferente dessas que eu vou mostrar a seguir aqui. Mas nada de errado, ele tem os critérios dele, não é porque eu não gosto, ou os seguidores do meu site lá também os não gostam, né? Os usuários do meu site também não gostam, não é que a empresa seja ruim. Depende para quem. Né? É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Por isso que eu não te dou o peixe, eu te ensino a pescar, porque você só vai aprender a criar seus critérios quando você aprende a pescar. Banco do Brasil, a gente vê que são balanços extremamente sólidos, né? Um banco praticamente inquebrável, mas o governo com 60% de participação, lucro de 2017 menor que 2009, com 2 vezes mais receita, dividendo menor que 2008, PDD quase 2 vezes do lucro e dados piores que Itaú e Bradesco. Então, né, ele é, se eu não me engano, o maior sócio pessoa física do Banco do Brasil, imagina quantas ações ele não tem, né? Mas assim, não é uma empresa ruim, obviamente não, mas tem dados piores que Itaú e Bradesco, ponto, na minha opinião. Banco Santander, bons balanços, mas governança duvidosa, né? Piorou o segmento de listagem, saiu lá do nível 2, se eu não me engano, para o tradicional, né? Criou esse negócio de units e o free float baixíssimo de 10%, então se múltiplos aí que já teve um histerismo enorme tinham um free float de quase 30% fechou capital,
imagina o Santander que tem 10%, né? Então, assim, eu como cliente, hoje em dia não tenho, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu sou cliente do banco, não tenho nada a reclamar, gosto bastante do atendimento e tal, papá. Assim, para ser sócio é outro papo, é isso que eu falo. Não adianta você gostar só como cliente, você tem que analisar o todo, né? E assim, apesar dos dados bons, esses critérios de governança, o Barsi mesmo falou para analisar a governança, né? E são critérios, são características indiretas de má governança, na minha opinião, que eu prefiro ficar de fora. Taesa, queridinha da galera dos dividendos, bons balanços, captei até o segundo trimestre de 2018 aí, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é onde tem o balanço, né? Bons balanços, pois o lucro operacional não sai do lugar há 7 anos. E em termos de governança, tem que aceitar o governo, pois o majoritário é a CEMIG, com 37% de participação, com 1% de PNs, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. E ainda tem esse negócio de units, então, que nem eu nem o Barsi entendemos o que gera de valor para o acionista, mas pelo menos tem tag along aí e tal, né? Menos mal. Mas sim, empresa aí com 800 milhões de lucro, não há o que falar. Mas é uma empresa muito mais focada em dividendos, tem muito problema de crescer, gera muito caixa e tal. Não, é uma empresa ruim, mas para quem foca muito em governança como eu e muitos dos meus alunos, né? Essa empresa não se encaixa. CEMIG, legal, lucro de 1 bilhão, mas mais PN sem tag along em 2018, um absurdo, né, na minha opinião. Governo com 62% de participação, operacional menor que 2006 com quase o triplo de receita, lucro menor que 2003, dívida alta, negativando a geração de caixa e dividendo menor que 2004. Então, realmente são dados péssimos aí, tem, na minha opinião, pelo menos 3 empresas do setor elétrico aí, tops aí, que você poderia investir, ao invés dessas que eu vou falar e dessa aqui de outras que eu vou falar a seguir, né? Mas assim, já tá dando lucro e tal, né? Tem receita garantida. Mas, cara, os dados não estão legais, né? Então não é empresa para qualquer um. Suzano tem boas condições para se tornar sócio e tal, novo mercado, né? Bom free float, fez a fusão com a Fibra agora aí, mas é um setor bastante complicado, né? Deu prejuízo 4 anos seguidos ali, ó, 2012 até 2015. E tem dívida alta, lucro e geração de caixa inconsistente e dividendo em anos de prejuízo. Então, já tem que ficar com o pé atrás, né, dessa governança, geração de caixa bem ruim ali, dívida meio alta, né, historicamente alta. Então, assim, não é aquela ação, né, outra que é a curva de lucros, parece um eletrocardiograma, que não é ação para iniciante amador. Então, o iniciante se meter com isso, provavelmente, né, vai entrar ali e vai ficar desesperado, podendo investir em ações muito mais tranquilas do que essas. Eletropaulo, free float 5%, reputação ruim, reclame aqui, patrimônio menor que 95%, operacional menor que 98%, com 4 vezes mais receita, prejuízo de quase 1 bilhão, dívida alta, geração de caixa negativa e dividendo inconsistente menor que 1999. Então, para bom entendedor, 1 segundo basta, né? Cara, pode ser muito importante e tal, mas não quer dizer que seja boa para ser sócio. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eletropaulo, né? Olha o gráfico aí de lucro com longo prazo. É isso que vai acontecer com o seu dinheiro, né? Em 20 anos não sai do lugar. Eletrobras, PN sem tag along em 2018, ainda existe isso, né, infelizmente. Governo com 75% de participação, patrimônio menor que 1995, operacional menor que 2001, prejuízo de quase 2 bilhões, dívida explodindo, dividendo de 2016 menor que 1996. Então, para bom entendedor de novo, 3 segundos bastam aqui de análise, né, não tem muito o que falar. A empresa praticamente quebrável, lógico que é uma empresa bastante sólida, praticamente quebrável, mas não quer dizer que seja boa para sócio no longo prazo. Olha o que acontece, ó, lucro não sai do lugar, né? Tá longe de ser uma ação que gera valor no longo prazo, cotação também não sai do lugar. Se você descontar a inflação lá no enfoque, que eu utilizei o gráfico, descontando a inflação, a cotação está no mesmo preço de 1992. Então, como o lucro não sai do lugar, a cotação também não sai do lugar, seu dinheiro não sai do lugar aí em 30 anos quase, né? 25 anos praticamente. Então é isso que vai acontecer com o seu dinheiro quando você investe em empresas ruins. SGT, análise mais complexa do que o normal, né? Muita gente fala, tem que analisar diferente e tal, né? Já não gosto disso. Então, governo com quase 20% de participação, majoritário com 64% de ON e praticamente 0 PNs, criou o Unity, né, em 2015, se não me engano, 2016. Para mim foi péssimo isso, mas tem muita gente que fala que foi bom. Eu não vejo como isso pode ter sido bom, né? Mas cada um com seus critérios. E mudou todos os balanços históricos, patrimônio, receita e lucro menor que 2006, a dívida subindo, dividendo menor que 10 anos atrás, né? Esse balanço, como eu fiz no dedo lá, né? Eu vi que antigamente ela tinha uns, depois criou o Unity, mudou tudo, ficou uma confusão, eu tive que mudar tudo aqui no site, né? E assim, cara, são dados que não encantam, né? Você olha a curva de lucros, praticamente o mesmo lucro de 10 anos atrás, né? Não é aquela curva de lucros crescente, sendo outra ação que não é para iniciante amador. Então, uma coisa é o Barsi com 50 anos de bolsa gostar disso, outra coisa é você com um mês investir numa ação dessa, né? Pelo amor de Deus. Eternit, né? Sempre teve boas condições para se tornar sócio, mas sempre foi ligado ao setor cíclico de imóveis,
Sempre teve o problema do amianto, sempre teve rolo com empregados e processos na justiça e agora pediu recuperação judicial. Então, por melhores que fossem os balanços, né, já vem piorando aí desde 2012, 2013. Né? Então, nunca foi ação também muito tranquila de você investir, sempre teve esse problema com amianto e agora tem recuperação judicial. Então, o Barzi, como tem 30 milhões de ações lá, né? Deixou para a filha dele lá brincar e aprender como não se faz. Né? Mas você, se fosse sócio da Eternit, pega o seu dinheiro, transfere para uma empresa boa, beleza? Unipar, setor complicado, PNC Tag Along, 2018, baixo free float nas ONs, majoritário com 57% de ONs e praticamente zero PNs, majoritário que claramente não deseja minoritários e tentou fechar capital, balanços complexos, patrimônio não sai do lugar há 10 anos. Apesar de tudo isso, eu sei, calma, não comenta que a cotação subiu não, eu sei que a cotação subiu, calma, não precisa comentar, eu já sei, eu acompanho a bolsa, né? Mas apesar disso tudo, os lucros, pelo menos os lucros vem melhorando aí nos últimos 5 anos, né? Distribuir um caminhão de dividendo, não é à toa que a cotação disparou, mas vai ser 1 em 1 milhão aí que vai disparar a cotação desse jeito, né? Obviamente, se você procurar outras Unipars por aí, você vai acabar perdendo muito dinheiro, né? Então, cuidado com essa ideia aí, de cotação disparou, né? Isso pode acontecer com qualquer empresa. Então toma cuidado com essa mentalidadezinha aí de oportunidade, né? Olha a curva de lucros dela aí, ó. No longo prazo não encanta, né? Tá meio sem sair do lugar e tal, né? Eduardo, mas a cotação disparou no ano passado, né? Cara, porra, conforme eu falei, bom senso não tem como ensinar, né? Se não entendeu ainda, se o seu comentário vai ser que a cotação disparou, fecha o vídeo, tchau, um abraço, segue a vida, vai comentar isso lá em fórum de manada, em canal de research, que vai ser melhor. Valeu? Um abraço. Então vamos analisar aqui agora o ranking de ações da suposta carteira do Barzi. Por quê? Suposta. Porque a gente nunca vai saber qual é a carteira real, as quantidades que ele tem, etc e tal. A gente nunca vai saber isso. Então, vou considerar aqui que ele tem a participação igual em cada uma, mas ele mesmo já falou que é uma participação na Klabin, né, lá e tal, ou não lembro qual era em outra. Mas assim, analisando de uma forma geral, você vê que são empresas extremamente sólidas, que dificilmente vão quebrar, mas uma delas, a Eternit, está com problema no momento. O resto são empresas, né, gigantes e tal, que praticamente inquebráveis, 100 anos, etc e tal. Mas assim, aqui o ranking é formado não só pela minha opinião, mas pelos dos usuários do meu site também. Então assim, é a opinião de várias pessoas aqui analisando as ações que ele investe. Teoricamente, de novo, pelo amor de Deus. Então, você vê que são empresas muito sólidas, né? Mas por mais que sejam empresas sólidas, não é garantia de ser boa para o sócio. Você vê que Eternit mesmo, Eletrobras não sai do lugar há 30 anos aí quase, né? Então assim, cada um tem seus critérios, eu não estou aqui para falar mal da carteira dele, né? Eu peguei a média das notas aí e tal, né? Você vê lá, Taesa 7.7, Banco do Brasil 7.6, Santander 7.3, Unipar 6.9, STT 6.6, Klabin já 5.8, Eternit 4.4, Suzano 3.9, Eletropaulo 3.8 e Eletrobras 3.2. Então, você vê que tem várias empresas aí com nota abaixo de 7, né? Nenhuma com nota acima de 8 lá no ranking. Então, porque principalmente ele falou que lá que não gosta, porque as empresas boas sempre estão caras lá em relação ao patrimônio, né, e tal, então para ele é mais complicado mesmo investir. Mas assim, cara, a grande sacada aqui que você tem que pegar nesse slide é que se ele ficou bilionário investindo nessas empresas, imagina o potencial que tem se você investir só em empresas boas. Né? Então assim, essa é a maior sacada para mim que eu mesmo peguei quando eu fiz toda essa apresentação aqui para vocês aqui do canal, né? Então assim, realmente essa é a maior sacada. Se ele ficou bilionário errando, fazendo várias besteiras, comprando empresas ruins, né? Várias empresas aqui que, porra, não saem do lugar há anos, né? Imagina você que só vai investir em empresas boas caso você queira seguir o método que eu ensino aqui, né? Realmente, o potencial é ilimitado. Então assim, existem diversos métodos, né, na bolsa, e você tem que focar naquele que faz mais sentido para você, mas sempre utilizando os seus critérios e nunca investir porque alguém recomendou ou porque o Barzi investe, né? Então foi isso que eu acabei de falar. Tem que criar os seus critérios e você só cria os seus critérios com conhecimento. Não é seguindo dica dos outros que você vai criar os seus critérios. Você tem que entender o que é governança, como que a empresa que você investe faz dinheiro, isso é o mínimo para você investir na bolsa. Se você não quiser estudar nem o mínimo, fica na renda fixa que vai ser muito melhor. Ao invés de você ficar seguindo, cegamente a recomendação dos outros. Então assim, mesmo a carteira dele sendo meia boca aí, ele é um vencedor. A gente não, tem que tirar o chapéu para ele. O cara virou bilionário aí, mesmo investindo em ações meia boca. Ele podia ser muito mais bilionário se tivesse uma carteira melhor, né? Óbvio que falando hoje é fácil, né? Que, e tal, né? E ele começou numa época que, o acesso à informação era muito diferente do que a gente tem hoje. Tem o meu site, tem dezenas de outros sites, você pode acompanhar os balanços hoje muito mais facilmente. A época que ele começou não tinha nem a CVM ainda, para você ter ideia de como é que era o mercado, né? Na década de 60. Então,
para você ter uma ideia de como que o mercado evoluiu e hoje está muito melhor para nós, quem tem minha idade também aí, tá na faixa dos 20, 30, 40 anos, começar a investir é muito mais tranquilo do que para ele foi, né? Então ele mesmo se arrependeu de não ter comprado Itaú, por exemplo, e hoje você pode comprar empresas como Itaú, várias outras, né? Muito mais facilmente. E ele criou os critérios dele, né? E você precisa criar os seus. Se der algum problema nas empresas dele, ele sabe o que fazer, e você não. Se você segue a carteira dele sem saber o que está fazendo, porque ele falou, né? Se dá algum problema, ele sai fora. Ou ele deixa para a filha, né? E você não, você vai entubar, que nem ele fez lá com a moça que ele recomendou lá, a ação de Eternite, né? E aí, sei lá, que a mulher fez com as ações. Se segurou até hoje, está tomando fumo, né? Então, assim, cara, investe em... Você sempre tem que saber o que você está fazendo.